Só achar aqui para a gente abrir o texto. Nós estamos indo para a terceira mensagem da nossa série. Quem lembra o nome da série? Um mês para viver. Nós estamos, inclusive, pelo menos eu e a Helena e a Anitta estamos lendo o livro, né? E a Marli. Que é o pessoal no grupo que todo dia comenta, coloca ali alguma coisa. Outro dia estava oferecendo uma caixa de ferramenta para nós. E o Pablo quis. No livro, irmãos, essa semana, eles falaram sobre relacionamentos e compararam as pessoas a ferramentas, né? Que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Ele. Então, às vezes tem uma lixa, né? Às vezes tem um martelo, tem o cinzel, tem ferramentas que Deus vai usando as pessoas para nos tornar mais parecidos com Ele. Então, assim, se você tem pessoas difíceis na sua vida, é Deus trabalhando, tá bom? Mas então tá, nós tivemos já 3 mensagens. Já convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 22, tá? A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Já tivemos 2 mensagens, né? A primeira mensagem, na primeira semana, eu falei sobre como saber que a vida é breve te ajuda a viver de forma mais sábia. O fato de você entender que a sua vida na Terra não vai durar tanto tempo assim. Lembra que o livro traz a ilustração daquele pequeno traço entre as 2 datas na lápide da pessoa? A data do nascimento e a data da morte. E entre essas 2 datas tem um tracinho. Esse tracinho é a nossa vida. E nós precisamos aprender a contar os nossos dias, como diz a Bíblia, para viver de maneira sábia. Então, primeira semana nós falamos sobre isso. Na semana passada, o irmão Diego compartilhou conosco uma mensagem muito abençoada, falando que muitas vezes nós estamos esperando algum dia para viver. Nós esperamos as férias chegar, nós esperamos o final de semana, o feriado. Nós passamos o dia inteiro trabalhando, esperando acabar o expediente para poder voltar para casa, e nós não aproveitamos a jornada muitas vezes. Então nós ficamos esperando algum dia para viver, só que o dia é hoje e o tempo é agora. Não espere um diagnóstico terminal, como diz o livro, né? Se você tivesse um mês de vida apenas. Não espere estar morrendo para viver. E hoje, irmãos, pensando na pergunta que o livro faz para nós, se você tivesse só mais 30 dias de vida na Terra, o que mudaria nos seus relacionamentos? É sobre isso que a gente vai falar. Abre a tua Bíblia lá então. Mateus 22, do 36 ao 40. Quem achou diz amém? Amém? Então diz assim, na minha versão aqui, Nova Almeida atualizada: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queria te convidar para orar de novo, se você puder fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Querido Jesus, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti nessa noite, pedindo, Pai, que aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nessa semana, o Senhor possa me ajudar a transmitir de forma clara, para que os irmãos possam entender. E não apenas entender, Pai, mas deixar isso fazer morada no coração. Eu peço em nome de Jesus que toda e qualquer coisa que possa estar impedindo o nosso entendimento, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente possa entender a verdade da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então Jesus resume a lei em 2 coisas. Primeiro, amar a Deus acima de tudo. Segundo,
amar ao próximo como a nós mesmos. E aí fica a pergunta: se você tivesse só 30 dias, o que mudaria? Seu relacionamento com Deus mudaria se você tivesse só mais 30 dias de vida? Você se aprofundaria mais? Você buscaria mais em oração? Você iria ler mais a palavra de Deus? E o seu relacionamento com as pessoas? Você passaria mais tempo com as pessoas que você ama? Você daria mais um jeito de estar junto daquelas pessoas que você ama? Você brigaria menos por coisas bobas? Abraçaria mais? Falaria mais que ama? Pediria mais perdão e daria perdão? Ofereceria perdão? O que mudaria se você tivesse 30 dias de vida? E daí, pensando nisso, vem a pergunta que não quer calar: por que esperar? Por que eu não posso viver dessa forma agora? Por que eu preciso ter um diagnóstico terminal na minha vida para resolver dizer para quem eu amo, eu te amo? Por que eu preciso estar morrendo para procurar as pessoas que eu amo, visitá-las? Fazer algo juntos? Por que eu preciso esperar estar morrendo para abraçar? Por que eu preciso esperar estar morrendo para ter um relacionamento de intimidade com Jesus? Pois bem, no texto que nós lemos, Jesus resumiu os mandamentos em 2: amar ao próximo e amar a Deus e amar ao próximo. Ok, nós entendemos que nós devemos fazer o quê? Amar. Nós devemos amar, mas o que é amar? Se eu perguntar para 10 pessoas, talvez eu tenha 10 respostas diferentes. Então, para que a gente possa entender como amar, primeiro nós precisamos entender o que é amar e o que é o amor. Por isso, antes de mais nada, eu quero te lembrar de uma coisa: o amor é a essência de Deus. Já dizia a canção. O amor é a essência de Deus, ou seja, 1 João 4, versículo 8, coloca na tela para nós. Quem não ama a Deus não conhece, porque Deus Ele é. Deus não tem amor, Ele não sente amor, Ele é amor. Então, se o próprio Deus é o amor, ou se o amor é o próprio Deus, somente com Ele que você pode aprender a amar de verdade. É somente com Deus, somente quando você mergulha na fonte, é que você pode ter o amor verdadeiro para oferecer aos outros. Na semana passada o Diego falou sobre isso, me recordo. Ninguém dá o que não tem. Eu lembro até que ele usou a ilustração da chave do carro, achei fantástico. Ele pediu a chave da BMW para alguém, a pessoa disse: eu não tenho. Claro, se tu não tem, não pode dar. Se tu não tem amor, se tu não sabe quem é o amor, tu não te relaciona com o verdadeiro amor, a fonte do amor e da vida, que é Jesus, você não tem o que oferecer. E o máximo que você vai fazer é oferecer aquilo que você pensa que é amor, que talvez você tenha aprendido assistindo TV, lendo livros, ou conversando com alguém. Então, para amar verdadeiramente tanto a Deus quanto as pessoas, você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa mergulhar na fonte. Você precisa provar primeiro, para depois oferecer para os outros. Você precisa estar cheio, transbordando, para derramar nos outros o amor de Deus. Então, meus amados, nós podemos dizer que é impossível amar de verdade sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você não vai amar de maneira completa se você não tiver a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é a fonte do amor. Se você não estiver conectado na fonte, ligado na fonte, você vai oferecer alguma coisa parecida com amor, ou alguma coisa que você pensa que é amor,
Nós falamos sobre isso no PGM lá essa semana. Exatamente sobre isso. Só que para você ter essa ajuda do Espírito Santo, você precisa ter o Espírito Santo habitando em você, morando em você. Você precisa da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. A Bíblia te ensina e nos ensina e me ensina, né? Que quando você creu em Jesus, no momento que você acreditou, entregou sua vida para Ele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 13, está na tela. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então a Bíblia está afirmando que no momento que você creu em Jesus para a salvação, você foi selado, marcado. O Espírito Santo veio e fez uma marca em você, que você se é meu. E é o Espírito Santo quem vai te ajudar, vai te guiar em toda a verdade. Nós estudamos isso no PGM essa semana, estava no estudo lá, né? João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, sem um relacionamento com Cristo, você não tem o Espírito Santo da verdade habitando em você. Por isso, você não pode jamais aprender a amar de verdade da maneira que Deus deseja que você ame. Você precisa estar conectado nele, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Fala para a pessoa do lado aí, ninguém pode dar aquilo que não tem. Você não pode dar o que não tem. Eu não posso dar R$1 milhão para ninguém, eu não tenho. Eu não tenho muito menos do que isso. Eu não posso dar. Só que tem muita gente adiando esse momento. Tem muita gente que não buscou na fonte, não transbordou na fonte, não tem o amor de Deus para oferecer para os outros, mas ela fica adiando a decisão de andar com Jesus para um dia. Um dia quando eu for mais velho, um dia quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, um dia quando eu já fizer tudo que eu tenho vontade de fazer, eu vou e vou fazer um compromisso com Jesus. Eu vou andar com Jesus. Um dia eu vou me batizar, um dia eu vou ser membro da igreja, um dia eu vou servir a Deus com meus dons e talentos. Só que esse um dia nunca chega. Esse um dia nunca chega. E eu vou te perguntar, até quando você vai adiar o seu compromisso com Jesus? Até quando você vai dizer que um dia você vai servir a Deus? Até quando você vai dizer que quando você for mais velho? Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Ninguém sabe quanto tempo nos resta do nosso traço de vida aqui nessa terra. Por isso eu quero dizer, não deixe isso para algum dia. Pode ser que esse dia não chegue. O tempo é hoje. A decisão é agora. Você precisa fazer um compromisso com Jesus. Hoje. Por isso deixa eu te perguntar. Você já tem um relacionamento com a fonte do amor e da vida que é Cristo? Você já entregou sua vida para Ele? Você já fez um compromisso de caminhar com Ele em fé? Se você não fez, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso hoje. Se
Se você não fez, eu quero orar contigo hoje. Eu não quero deixar isso para amanhã. Tem alguém aqui entre nós que não fez um compromisso com Jesus, mas gostaria? Eu quero andar com Jesus. Eu não consigo nem entender exatamente como é que funciona isso, pastor, mas eu quero. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar contigo. Mas se não tem alguém, talvez todo mundo já tenha feito um compromisso com Ele. Talvez existam pessoas que, apesar de já terem um compromisso com Jesus, não se batizaram. Apesar de terem um compromisso com Jesus, têm vindo aos cultos, mas não têm se tornado um membro. Apesar de ter um compromisso com Jesus, tem os seus talentos enterrados e não tem servido a Jesus com os dons e talentos que tem. E eu também quero te dar a oportunidade para você orar no seu lugar e falar com Deus sobre isso. E você dizer: Senhor Jesus, eu quero fazer um compromisso contigo a partir de hoje. Eu já te conheço. Eu já conheço teu Evangelho. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu vou na igreja. Mas eu quero fazer um compromisso de andar contigo verdadeiramente. Um compromisso de viver como se eu tivesse só mais 30 dias nessa terra. E te buscar incansavelmente. E te servir com meus dons e talentos. Feche os seus olhos, todo mundo. Nós não estamos acabando a mensagem, mas eu quero ter um momento de oração. Talvez, se você quer fazer uma oração como essa, se você quer fazer um compromisso com Jesus a partir de hoje, talvez você queira se batizar, talvez você queira se tornar um membro da igreja, talvez você queira servir a Ele com seus dons e talentos, talvez você só queira orar mais e buscar mais e ler mais a palavra e frequentar mais os cultos, e sabe? Ora aí no seu lugar, fala você mesmo: eu não vou orar por você, você vai orar e vai falar com Deus. Diz: Senhor Jesus, eu estou fazendo um compromisso contigo. Daqui para frente, eu quero mais. Daqui para frente, eu quero me comprometer mais. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas vamos adiante, irmãos. Então nós lembramos que o amor é a essência de quem? De Deus. Por isso que a palavra de Jesus para nós começa com amar a quem? Primeiro, a Deus. Primeiro eu amo a Deus, me conecto com Ele, me relaciono com Ele. Depois Ele vai me ensinar a amar o próximo. Então nós precisamos aprender a amar com o amor. Nós aprendemos a amar, pode passar, com a fonte do amor, que é Deus. Então, olhando para a fonte do amor, nós vemos muitas características do que é e do que não é amor. Nós aprendemos olhando para Deus o que é o amor, e nós aprendemos olhando para Deus o que não é o amor. E tem muitas características, hoje eu quero falar só de duas. E a primeira delas é que o amor não é sentimento. Eu sempre falo isso, né? Você sabe, eu sou um pastor repetitivo, mas eu entendo que a repetição é a mãe do ensino, né? Repete, a gente aprende. Amor não é sentimento, amor é decisão. Jesus te conhecia, me conhecia, sabia todas as suas qualidades, todos os seus defeitos. Ele sabia cada atitude, cada decisão que você iria cometer, escolher fazer durante essa breve vida na terra. E ainda assim Ele decidiu te amar. Decisão. Decisão de amar. Eu já falei isso e repito inúmeras vezes. Nós aprendemos sobre amor assistindo novela, e aí a gente aprendeu errado. Hoje em dia é dorama, né? Que as meninas assistem. Nós aprendemos errado. Porque o que é amor segundo a novela? O rapaz vê a moça bonita, ele sente um frio na barriga, borboletas no estômago, se apaixonam perdidamente.
E a novela acaba no auge da paixão. Mas a novela não mostra quando começa a vir os boletos, os filhos, as dificuldades. Então assim, irmãos, frio na barriga não é amor. Frio na barriga pode ser gases, inclusive, né? Frio na barriga pode ser paixão, mas não é amor. O amor é o que está além do frio na barriga. O amor é aquilo que permanece depois que o frio na barriga passa. Depois que o conto de fadas da perfeição termina, o amor permanece. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando você conhece a pessoa, e você sabe que ela tem muitas qualidades, mas que ela também tem muitos defeitos, e ainda assim você decide permanecer se relacionando com ela. Eu não estou falando só de marido e mulher, pode ser uma amizade. Mesmo que a pessoa às vezes pise no teu calo, fale algo que você não gosta, pense diferente. Pode ser que um de vocês vote no PT e o outro na direita, não interessa. Vocês têm coisas diferentes, mas ainda assim vocês escolhem se amar, se respeitar. E aí você decide ficar, você decide amar todos os dias, porque você ama. E quando é um casamento especial, você fez uma decisão, uma escolha, um compromisso diante de Deus. Como eu falei, Jesus conhecia tuas falhas de caráter e as minhas, e ainda assim Ele decidiu morrer por nós. Jesus conhecia as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas dificuldades de entendimento, as nossas lutas, os nossos temperamentos. Ele sabia que muitos de nós somos aquelas ferramentas na caixa. Às vezes a gente é um martelo na vida do outro. Assustou? Era para acordar. Às vezes a gente é uma serra. O outro chega todo faceiro contando para nós um plano, um sonho, e a gente faz o quê? Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai funcionar. Não, eu já tentei, não funciona, não faz. Certo. Ele sabia que nós somos isso, e ainda assim Jesus resolveu nos amar. Ele resolveu ficar. Lógico, irmãos, que isso não é uma desculpa para permanecer no erro, né? Tu me ama, então tu tem que me amar do jeito que eu sou. Não, Jesus te ama do jeito que você é, exatamente do jeito que você é, mas Ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você se torne mais parecido com o Filho dele, Jesus. Certo? Então Deus te ama, mas Ele quer que você mude, Ele quer que você melhore, Ele quer que você se torne, que você despiore, né? Essa é a palavra que a gente usa, né? Você despiorar. Você precisa se tornar mais parecido com Ele. Então assim, não é que você deva ser um bobo e aceitar tudo, né? Por exemplo, violência você não vai aceitar, abuso você não vai aceitar. O que eu estou dizendo aqui é que se você ama, você vai lutar para que aquela pessoa que você ama se torne aquilo que Jesus enxerga nela. Quando Jesus olha para nós, Ele vê a criação dele. Deus nos criou de uma maneira especial, maravilhosa. Ele quer que a gente seja tudo aquilo que Ele sonha para nós, tudo aquilo que Ele planejou. Mas muitas vezes a gente está bem aquém do que Ele planejou. Então você precisa olhar para as pessoas que você ama e entender que são pecadores como você. Pecadores, que como diz no livro de casamento, né? Pecadores que disseram sim, né? José, nós estávamos falando sobre esse livro outro dia.
Tem um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim, ele fala sobre isso, né? Você precisa entender que o outro é pecador como você, precisa da graça de Deus como você, precisa do perdão como você, precisa de amor como você. Então é isso. Não é que você deva ser bobo, mas você precisa lutar, você precisa amar. Você não pode sair correndo e fugir. Mas tem muita gente, tem muitos crentes demonstrando que não amam de verdade. Por quê? Porque eles decidiram fugir ao invés de ficar. Eles decidiram fugir da presença de Deus, a quem deveriam amar em primeiro lugar. Então eles decidiram que eles não vão mais servir a Deus, que eles não vão mais congregar, que eles não vão mais orar, não vão mais ler a Bíblia, não vão mais fugindo de Deus. E eles também decidiram fugir da comunhão da igreja, da comunhão com a família. Tem gente que foge porque vive trabalhando, não tem tempo. Não, depois que a gente conseguir ganhar bastante dinheiro, a gente vai ter tempo em família. Mas e se o depois não chega? Tem outros que fogem, tem outros que abandonam a família. E não é porque foram comprar cigarro, né? Mas abandonam a família dentro de casa, porque vive no celular. 5 pessoas na família, cada um dentro do seu mundo no celular. Fuga dentro de casa. Televisão também é fuga muitas vezes, né? Você está ali, mas não está. Está só a carcaça. A mente está longe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse só mais 30 dias de vida, será que você daria tanta importância para dinheiro, trabalho, rede social? Ou será que você ia se concentrar mais em viver a vida, o resto de vida que você tem, do lado daqueles que você ama? Qual seria a sua escolha? Será que se você tivesse 30 dias de vida, você ia ficar vendo de novo aquela série que você já viu 3 vezes? Aquele filme que você já assistiu tantas vezes? Vou ver de novo. Às vezes, irmãos, a gente gasta tanto do nosso tempo fazendo nada, que é impressionante. E eu digo a gente porque eu também faço isso. Ah, pastor, mas é que eu não sinto nada, não sinto mais nada. Eu não sinto. Vem na igreja e não sinto. Deixa eu te falar uma coisa. A verdadeira fé e o verdadeiro amor, eles aparecem quando você não sente nada. Eles aparecem quando parece que Deus está em silêncio. Daí a verdadeira fé e o verdadeiro amor aparecem. Porque daí você vai permanecer ali buscando. Você vai permanecer querendo mais de Deus, mesmo que você não esteja sentindo. Às vezes Deus aparece no meio do silêncio. Não é no fogo, não é no furacão, não é no terremoto, é na brisa suave, é no silêncio. É quando a gente aquieta a alma, aquieta o coração e deixa Deus falar. E aí depois que passa esse período de silêncio de Deus, você olha para trás e vê que Deus está segurando a sua mão o tempo todo. Ele estava te conduzindo, Ele estava te levando e te livrando de muita coisa. Deus está cuidando de você, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja,
Mesmo que você não ouça uma voz do céu, abre o céu e uma luz aparece, uma voz dizendo: meu filho, eu te amo. Ele te ama, ele está cuidando de você. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. E Ele vai colocar situações para te ensinar. O verdadeiro amor é demonstrado, mesmo que aqueles a quem nós amamos não sejam perfeitos, pensem diferente de nós, pisem no nosso calo de vez em quando. Ainda assim você vai decidir ficar e não fugir, porque você ama. Você ama? Então permaneça. Então valorize. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Você decidiu amar, então ame. E isso me leva à segunda coisa, que amor, além de não ser sentimento, mas decisão, amor não é só falar, mas amor é agir. Quem aqui é casado, tem namorado? Os homens, levanta a mão. Tem namorado, é casado? Você já ouviu uma frase com toda certeza: eu não quero que você diga que me ama, eu quero que você prove. É ou não é verdade? Isso vem na programação da mulher. Essa frase está programada. Então toda mulher vai dizer isso em algum momento. Eu não quero palavras, eu quero atitude. É ou não é verdade? Estou errado? Eu estou certo porque eu sei. Todos nós já ouvimos isso. Por quê? Porque amor não é palavra bonita só. Amor, ele é provado nas atitudes. Se você ama Deus, você obedece. É o que diz a palavra. Se você ama Deus, você permanece. Jesus disse: vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Então assim, amor não é só palavra, apesar de que todo mundo gosta de ouvir que é amado, não é verdade? Quem não gosta de ouvir que é amado, levanta a mão. Não, eu detesto que alguém me diga eu te amo. Tem alguém? Todo mundo gosta. Seja do filho, seja do esposo, da esposa, seja de um amigo, todo mundo gosta de ouvir um eu te amo. Como você é importante para mim. Você que está perto do familiar aí, já falou eu te amo hoje? Estou te dando a oportunidade. Olha uma pessoa. Se não está perto do familiar, fala com o irmão em Cristo, um amigo, alguém que você acha importante. Pode levantar do lugar se quiser, dá um abraço. Vai lá e diz assim: em Cristo eu te amo. Eu te amo, você é importante para mim. Fale. Falar é importante. Eu garanto que se você tivesse só um mês de vida, você iria falar todos os dias, e você iria abraçar todos os dias, mais de uma vez. Ia ser um eu te amo para lá, um eu te amo para cá toda hora. Para você deixar aquela pessoa com a certeza de que ela é amada. Por que a gente espera um diagnóstico terminal para fazer isso? Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de falar para a pessoa que a gente ama? Por que a gente tem vergonha? Por que é tão difícil? Então falar é importante. Sim ou não? Falar é importante. Falar eu te amo. Falar alguma coisa sobre por que você ama. Mas tem outras coisas que são difíceis de falar e que a gente não fala. Por exemplo, a coisa mais difícil de falar: eu errei, me perdoa. Talvez para você não seja tão difícil falar isso, mas para você talvez seja mais difícil dizer: tá bom, eu te perdoo. Alguns têm facilidade de dizer eu errei, me perdoa, mas têm dificuldade de dizer eu te perdoo, quando o outro vem dizer que errou.
que é mais difícil para você? Falar me perdoa ou dizer eu te perdoo? Os dois. Por que é tão difícil falar isso, irmãos? Se você tivesse só um mês de vida, você não ia procurar as pessoas que você tem alguma coisa para acertar, para você ir em paz desse mundo? Você não procuraria as pessoas? Você não faria uma ligação se ela estivesse longe? Mandaria um WhatsApp, sei lá? Faria uma chamada de vídeo? Você não iria na casa da pessoa, procurar uma conversa e dizer eu quero falar contigo, porque eu tenho só mais 30 dias de vida, eu quero ir para o céu com o coração limpo, com a mente tranquila. Por que a gente vai esperar, irmãos? Eu quero te desafiar, em nome de Jesus. Faça uma lista. E nessa lista você vai colocar o nome das pessoas que você precisa dizer: eu te amo, eu errei, me perdoa, ou então eu te perdoo. Ora bastante, pede ajuda do Espírito Santo, porque não é fácil, né? Perdoar, assim como amar, também não é sentimento. Eu sempre falo isso. Ninguém acorda numa bela segunda-feira e pensa assim: nossa, que vontade de perdoar, acordei hoje louco para perdoar o fulano. Isso não acontece. Você precisa decidir. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então você vai fazer uma lista. Eu aprendi com a minha esposa, ela tem essa prática. Ela faz a lista de oração dela, coloca dentro da Bíblia, e ela só tira de dentro da Bíblia quando tem a resposta já. Tem lista que está lá até hoje, né? Mas é isso. Aí todo dia ora pela lista. Então faz essa lista. Escreve lá: Joãozinho, tem que dizer eu te amo. Zequinha, tem que dizer eu errei, me perdoa. E é isso. Você vai fazer a sua lista. Amém? Amém. Posso contar com você? Amém. Então tá bom, faz a sua lista. E depois, se quiser compartilhar comigo, compartilhe. Se não quiser, não precisa, tá? Só... Mas eu tenho certeza que isso vai ser libertador para você. Isso vai ser especial, porque amar não é só falar, mas também é falar. Mas amar, além de falar, é demonstrar. Jesus te ama, por isso ele agiu. A Bíblia diz que ele abriu mão da glória dele, e ele desceu, se fez carne, habitou entre nós, e foi até o fim, até a morte de cruz. Jesus fez tudo isso porque ele ama. Ele poderia simplesmente ficar lá no céu e dizer: eu amo vocês. Mas não. Ele agiu. Ele deu a vida. Ele pagou o preço. Deixa eu te perguntar: as tuas atitudes têm demonstrado para as pessoas que você ama que você as ama? Você tem demonstrado com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas escolhas, o seu amor, o amor que você sente pelos seus amigos, familiares, parentes, irmãos em Cristo? Você paga o preço, você se dedica por eles, você morre todo dia por eles. Homens, vocês têm dado a vida pelas esposas e filhos? O homem é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O amor que Jesus demonstra pela noiva dele é o amor que se dá, que se entrega, que morre. Você não precisa literalmente morrer, mas você precisa viver todos os dias para amar e para demonstrar as suas atitudes. Esposa também, né? Obviamente, filhos também.
Nós precisamos amar na prática, não só da boca para fora. O engraçado, irmãos, é que depois que as pessoas morrem, nós compramos flores. Nós damos um jeito de cancelar tudo que tem na nossa agenda para ir no velório. Eu quero flor enquanto eu estiver vivo. Eu quero que me digam palavras bonitas enquanto eu estiver vivo. Porque depois é tarde. Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Quando aquela pessoa estava viva e você tinha tempo para visitar, por que você não visitava? Quando aquela pessoa estava viva e você podia ter mandado flores para ela, um bombom, um presente, por que você não fez? Você precisa demonstrar para as pessoas que você ama, que você as ama. E isso não pode ser depois, tem que ser agora. Depois é tarde. Você precisa amar o próximo como você mesmo. Você se ama, né? Você se cuida, tomou um banho, está arrumadinho, aí veio o culto, bem vestido. Você precisa amar o outro. Mas para você amar o outro como você se ama, primeiro você precisa se amar, e para você se amar, você precisa amar a Deus. A fonte do amor vai te ensinar como amar. Mas o amor verdadeiro age. Quais as atitudes que você tem tido no seu dia a dia que demonstram o seu amor por Deus? Pensa aí. Quais as atitudes que você tem no seu dia a dia que demonstram o seu amor pelas pessoas? Como você pode melhorar nessas atitudes? O que você pode mudar que vai demonstrar melhor o seu amor por Deus e pelas pessoas? Amém? Amém. Nós devemos amar a Deus e ao próximo. O amor vem da fonte do amor, que é o próprio Deus. Então, você precisa estar conectado nessa fonte para poder aprender a amar. Olhando para Deus, você aprende a amar com o amor. E você vê que amor não é sentimento, mas amor é decisão. E você vê que amor não é só falar, apesar de que falar é importante, mas amor é agir. Que eu e você, a gente possa mudar aquilo que a gente precisa mudar. Tudo aquilo que é necessário para que a gente possa amar da maneira correta, da maneira que Deus deseja. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, nos ajude a abandonar aquilo que tem nos atrapalhado e a começar hábitos novos, se isso for necessário, para que a gente possa amar da maneira correta nesse breve traço de vida que nós estamos vivendo nessa terra. Amém? Nós vamos cantar uma canção.